O repórter setorial já está de volta e com uma pergunta. Você sabe quais atitudes caracterizam o assédio moral? O repórter setorial conta pra gente. Pesquisas revelam que mais da metade dos brasileiros já passaram por algum tipo de assédio no trabalho. De acordo com especialistas, a prevenção deve começar no primeiro contato com o candidato interessado em trabalhar na empresa. Expor a pessoa a circunstâncias constrangedoras, como brincadeiras de mau gosto, apelidos pejorativos, em situações humilhantes de forma frequente, são atitudes que caracterizam assédio moral. Para tentar evitar esse problema, algumas empresas investem na conscientização dos funcionários. O assédio moral causa problemas psicológicos e físicos, como estresse e outras doenças que podem surgir por conta dessa exposição no ambiente corporativo. Se a situação de assédio não for resolvida pela empresa, o trabalhador pode ainda procurar a Justiça do Trabalho e fazer a denúncia. Saiba mais sobre a sua região aqui no Plantão da Redação. Taubaté apresenta número mais controlado de casos de dengue em 2017. O balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica do município indica que entre janeiro a abril foram registrados 41 casos. No mesmo período de 2016, foram 2.889. A população precisa continuar ajudando no combate ao mosquito Aedes aegypti. Acontece no dia 21 de maio a terceira exposição de colicionismo de Jacareí. O programa acontece no ginásio do Colégio Adventista a partir das 9 horas da manhã. O evento terá exposição de diversas coleções, apresentações culturais, oficinas educativas, brinquedos infantis e, além disso, barracas de artesanato e gastronomia. A entrada é 1 quilo de alimento. Fique agora com a previsão do tempo. Fica agora com a segunda parte da entrevista de hoje. Nós vamos voltar a falar sobre a relação entre pais e filhos. Estamos aproveitando aqui o conhecimento, a experiência da psicóloga Sandra Costa, que está aqui conosco. E nós vamos para o intervalo deixando uma interrogação aqui no ar, né? Porque hoje o mercado de trabalho, a vida, né, as dificuldades que todos passam, está exigindo também que a mulher vá a fundo, junto com o homem, ao mercado de trabalho, buscar o sustento do lar. E isso, às vezes, tira aquela possibilidade que tinha a mãe de antigamente, que se dedicava exclusivamente aos filhos e tal. É precoce colocar a criança na creche para a mulher poder ir para a luta e também ajudar no sustento da casa? Tem uma idade certa para isso? Bom, isso é um tema bastante polêmico, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, ela fez conquistas, há uma necessidade de estarmos no mercado de trabalho, sim. Mas, quando eu pretendo ter filhos, eu preciso me perguntar para que é e que tempo eu tenho para dedicar a estes filhos. Eu acho muito precoce colocar uma criança de meses dentro de uma creche. A criança não está pronta, não está apta a se familiarizar, né, a se socializar. Ela precisa primeiro estar em casa, conhecer o seu ambiente, conhecer, né, as pessoas que estão ali, que têm laços de parentesco com ela. Como que ela vai para uma socialização, ou pior, ela vai ser institucionalizada antes de conhecer, né, a própria família. Isso é um perigo, isso é muito precoce. Eu acho que nós estamos tendo consequências. Eu vejo, por exemplo, muita criança morder a outra dentro dessas creches por aí afora. Não sei se é por força de falta de afeto. Então, a criança vai para a creche com meses de vida. A mãe deixa essa criança de manhã e pega à noite. Por que é que essa família tem esses filhos?
ela precisa ficar em casa. Que fique com uma avó, que fique com alguém, que fique com alguém de confiança. Ela precisa se familiarizar ali dentro deste continente dela, deste lar dela. A mãe, né? E assim diz o Winnicott, um pediatra, psicanalista, a mãe se encarrega de assentar as bases da sanidade mental de uma criança. E o primeiro ano da criança é fundamental para isso. E não podemos esquecer disso. Então, uma criança que fica na creche, que tem ali, que não consegue ter vínculos duradouros, a criança morde mais. A criança, né? Eu vi num simpósio que estive falando sobre essa questão, as criancinhas de meses, quando começam a chorar, né? Uma coloca a chupetinha na boquinha da outra, não demandam mais uma ajuda nem uma assistência. Eu penso que isso é tocante, né? Então, a criança precisa ficar no seu lar. Depois de 2 anos, 2 anos e meio, ela pode ir para a escola, mas eu ainda deixaria ali só meio período e o resto ficaria em casa. A socialização desta criança se dá depois dos 5 anos. Nós falamos de um dos sintomas aparentes, né? A questão da mordida. Mas há outros sinais que a criança demonstra por estar fora do seu habitat? Eu acho que, como eu disse, tem várias consequências que nós estamos assistindo e vamos ver isso, observar na adolescência. A carência maior. Cadê a identificação com esses pais, com esses irmãos, a família? Quer dizer, temos várias consequências que precisamos pensar, precisamos refletir. Nós falamos em família, né? Mas agora existe também a nova família. E essa pode ser que demande um tanto mais de reflexão a futuro, né? Porque a coisa começou agora. Como é que fica essa coisa da identidade, da criança buscar a identidade na figura paterna ou materna, numa relação em que há pessoas do mesmo gênero envolvidas? É um assunto bastante complexo, né? Que seria difícil fazermos um recorte, né, instantâneo. Primeiro, eu preciso dizer, e eu acredito desta forma, a família, existe uma configuração própria, né? Eu penso a família com pessoas, pai, mãe, filhos, ocupando lugares determinados, né? Como a constelação familiar, cada um tem um lugar. Temos atualmente as famílias com as mais variadas figuras na questão de gênero, enfim. Já né? existe até a família formada por 3 adultos. Enfim, né? São famílias que nós precisamos pensar. Como eu disse em alguns momentos, a psicanálise me ensina a observar essas representações, né? Representações, qual a representação que a mãe ocupa, que lugar é esse que o pai ocupa, e a partir daí vai formar as identificações, né? Mas, como eu disse, é muito complicado pensarmos isso de imediato. Precisaríamos reservar um tempo exclusivo para isso, para falarmos desde o início como se dá essa formação e até mesmo abordarmos a questão da sexualidade, por exemplo, da formação, né, da sexualidade ou da masculinidade e da feminilidade de uma criança. Fica uma situação que banaliza o sexo, né? Sim, sim. E passa a ser algo tão banal que ele sai de dentro, vamos dizer assim, do quarto, né, da privacidade, e vai para a tela de TV, por exemplo, né? Tá aí para todo mundo ver. E existe uma coisa chamada intimidade, né? Isso é privacidade, penso eu. E essa privacidade é estabelecida até pelas pessoas que têm sexos diferentes, né? Sim, Os sim. outros que têm o sexo igual, parece que vão a público de uma forma um pouco agressiva, né? E às vezes até me parece que numa tentativa de chocar o outro, né? Não estamos falando nisso com certeza com nenhum demérito, nenhum preconceito, né? Mas o que é que leva o outro a ter esse exibicionismo, né? O voyeurismo excessivo, estamos vivendo isso, né? E será que a criança criada nesse ambiente, ela pode sofrer algum tipo de bullying por parte das outras que têm uma vida um tanto diferente? Eu penso que não. Eu tenho todo um pensar diferente em relação ao bullying, né? E por quê? Já explico rapidamente. A criança, quando vai para a escola, que está no seu grupo de iguais, vamos lá, a criança com 5, 6 anos, né? Eu penso que neste momento ela vai fazer a validação do seu eu, aquilo que ela aprendeu em casa, todas essas referências, aquilo que ensinaram ela a ser, né? Como ela pensa que é.
E isso tudo, se existiu segurança, a família passou isso, não me importa quem seja, né? O pai, a mãe, ou que papel, onde ocupou isto, mas se passaram para essa criança essa segurança em relação ao que ela é. Quando um amiguinho olhar e não gostar dela, ou achá-la antipática, ou uma criança feia e chata, ela vai ter como lidar com isso. Então a questão é por que a criança não consegue lidar com algumas críticas feitas por um grupo de iguais, pelas crianças que têm a idade dela. Do que eu estou falando? Quando a criança vai para essa socialização propriamente dita, ela deixa a família, ela vai se ver sob um olhar, sob uma nova perspectiva de olhares diferentes, que não do papai, da mamãe, do tio, da titia, da vovó, da vovó. E ela precisa estar apta a lidar com isso. Se ela não estiver apta, ela vai sofrer o bullying. Ela vai se sentir magra, ou gorda, ou feia, ou o pai dela é sei lá de que jeito, ou a mãe não é mãe, é pai, enfim, né? Percebe como é bastante complexo? Eu estou vendo também uma situação que estão tentando fazer com que as crianças se tornem adultas antes do tempo. E como é que a gente deve enfrentar essa questão? Essa coisa dos pais também fomentarem isso, né? Tem criança na televisão vista como prodígio, chegaram até a brincar com uma que fazia uma apresentação que ela era anã, de tão adulta que ela já estava, embora fosse pequenininha. Meu amigo, criança é criança. Não dá para nós adultizarmos uma criança, ou então transformarmos essa criança em mini adultos. Não. Então, hoje nós vemos crianças trabalhando, como você acabou de mencionar, nós estamos assistindo crianças se vestindo como adulto. Criança é criança. Criança precisa brincar, ela precisa ser criança. Não tem como transformá-las em pequenos adultos, né? Não dá para queimar etapas nesse nosso desenvolvimento. Existem etapas delineadas até chegar na adolescência, para depois existir a fase adulta. Em seguida existe o envelhecimento, né? Mas existe uma escala no desenvolvimento e que não mudou. Quero agradecer a presença de Sandra Costa, psicóloga, nos ajudando aí a refletir a respeito dessa relação entre criança e adulto, pais e filhos, né? E convidá-la a voltar mais vezes para trazer esse conhecimento tão importante aqui, sempre trazendo esses informes que, né, nós todos estamos precisando tanto. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Nesta edição, você viu a intensa movimentação no comércio da região por conta do Dia das Mães. Na série O Trabalho do Futuro, acompanhou as evoluções no mercado de impressão 3D. Conheceu a recuperação de transtornos mentais através da prática de atividade física. E acompanhou a discussão de empresários sobre a geração de emprego. Estes são alguns dos destaques mais relevantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.